Introdução ao estudo da anatomia parte 1. Nesta série de vídeos vamos apresentar a você uma introdução ao estudo de anatomia humana. Portanto, se você é novo neste canal, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações e ficar por dentro de todos os assuntos na área da saúde. Conceito de anatomia. No seu conceito mais amplo, a anatomia é a ciência que estuda, macro e microscopicamente, a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. A palavra anatomia é derivada do grego anatome, onde ana significa através de tome significa corte. E no latim deriva da palavra dissecar, onde dis significa separar e secar e significa cortar. Contudo, atualmente, a anatomia é a ciência, enquanto dissecar é um dos métodos desta ciência. Seu estudo tem uma longa e interessante história, desde os primórdios da civilização humana. Inicialmente limitada ao que se podia observar a olho nu e pela manipulação dos corpos, expandiu-se ao longo do tempo, graças à aquisição de tecnologias inovadoras. Atualmente, a anatomia pode ser subdividida em 3 grandes grupos: anatomia macroscópica, anatomia microscópica e anatomia do desenvolvimento. A anatomia macroscópica é o estudo das estruturas observáveis a olho nu, utilizando ou não recursos tecnológicos, enquanto a anatomia microscópica é aquela relacionada com as estruturas corporais invisíveis a olho nu, e requer o uso de instrumentos para ampliação, como lupas, microscópios ópticos e eletrônicos. Este grupo é dividido em citologia, estudo da célula, e histologia, estudo dos tecidos e de como estes se organizam para a formação de órgãos. A anatomia do desenvolvimento estuda o desenvolvimento do indivíduo a partir do ovo fertilizado até a forma adulta. Ela engloba a embriologia, que é o estudo do desenvolvimento até o nascimento. Embora não sejam estanques, a complexidade destes grupos torna necessária a existência de estudos específicos. Normalidade e variação anatômica. Normal é considerado a forma padrão, que é encontrada com maior frequência entre os indivíduos. Podemos dar como exemplo de padrão normal anatômico para o ser humano a existência de 5 dedos nas mãos e nos pés, assim como 2 olhos, uma boca, 2 braços, um coração, entre outros elementos que conhecemos como sendo dentro da regularidade. As variações anatômicas são eventuais diferenças encontradas na forma humana que não causam nenhum dano ou malefício na função dessa parte. Podem ser encontradas externamente ou em qualquer sistema do organismo e é considerada variação desde que não traga prejuízo funcional ao indivíduo. Existem alguns fatores que causam ou influenciam na ocorrência dessas variações anatômicas. Podemos citar, primeiramente, a idade. Indivíduos de idades diferentes apresentam variações entre si. Outro fator a ser considerado é o gênero, uma vez que indivíduos do sexo feminino possuem variações morfológicas características quando comparados aos indivíduos do sexo masculino. Também vale lembrar que existem características populacionais que influenciam na prevalência dessas variações. Além disso, sabemos que alguns fatores ambientais ainda podem levar a modificações no desenvolvimento dos indivíduos. Poderíamos exemplificar esses fatores ambientais, características herdadas ou adquiridas pela relação do indivíduo com o meio ambiente em que vive, como a exposição ao sol, o clima predominante onde o grupo vive e, também, os hábitos alimentares. Podemos constatar, por exemplo, que a deficiência de alguns nutrientes em razão de uma má alimentação pode causar modificações no crescimento e desenvolvimento de indivíduos que foram expostos a esse problema. Todos esses fatores devem, portanto, ser levados em consideração como possíveis geradores de variações anatômicas, mas o acaso também é uma possibilidade. Entretanto, a principal circunstância para considerarmos uma diferença anatômica como uma variação na normalidade é que sejam mantidas as funções elementares do segmento, órgão ou peça anatômica. Para diferenciar divergências que não poderiam ser qualificadas como uma variação anatômica, devemos entender o que é anomalia e monstruosidade. Anomalia e monstruosidade. Quando ocorre prejuízo funcional, trata-se de uma anomalia e não de uma variação. É possível caracterizar como anomalia uma variação que está acompanhada de prejuízo funcional. Podemos tomar como exemplo um indivíduo apresentar mais do que 5 dedos em uma das mãos, ou mesmo nas duas, ou alterações na estrutura cardíaca. Se a anomalia for tão acentuada que deforme profundamente a construção do corpo, sendo capaz de, geralmente, impossibilitar a manutenção da vida do indivíduo, é uma monstruosidade.
Essas são modificações extremas que causam malefícios e não apenas variações da normalidade, conforme as explicadas anteriormente. Nomenclatura anatômica. Anatomia tem sua linguagem própria, um conjunto de termos empregados para designar e descrever o organismo ou suas partes. A língua oficialmente adotada na anatomia é o latim, porém cada país pode traduzi-la para seu próprio idioma. Ao designar uma estrutura do organismo, a nomenclatura procura utilizar termos que não sejam apenas sinais para a memória, mas tragam também alguma informação ou descrição sobre a referida estrutura. Os termos indicam a forma, a sua posição ou situação, o seu trajeto, as suas conexões ou interrelações, a sua relação com o esqueleto, sua função, critério misto, função e situação. Exemplos: músculo trapézio, artéria circunflexa da escápula, nervo mediano, ligamento sacroilíaco, músculo levantador da escápula, músculo flexor superficial dos dedos. Posição anatômica. Para evitar o uso de termos diferentes nas descrições anatômicas, considerando-se que a posição pode ser variável, optou-se por uma posição padrão, denominada posição de descrição anatômica ou posição anatômica. Deste modo, os anatomistas, quando escrevem seus textos, referem-se ao objeto de descrição considerando o indivíduo como se estivesse sempre na posição padronizada. Nela o indivíduo está em posição ereta, em pé, posição ortostática ou bípede, com a face voltada para frente, o olhar dirigido para o horizonte, membros superiores estendidos, aplicados ao tronco e com as palmas voltadas para frente, membros inferiores unidos, com as pontas dos pés dirigidas para frente. Não deixe de assistir ao vídeo 2 desta série e se você é novo neste canal, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações e ficar por dentro de todos os assuntos na área da saúde.